E olha só, nação, Caio Ribeiro rasgou elogios ao Flamengo, principalmente a torcida do Mengão. E também vamos aqui analisar os comentaristas falando aí sobre a estreia do Flamengo na Libertadores da América, que chamou a atenção. E essa estreia do Mengão, né, com um time totalmente alternativo, deslacerado, fez o Flamengo vencer por apenas 1-0, mas foi discussão, debate, e a imprensa elogiou o Flamengo, dizendo que o Mengão é candidato ao título da Libertadores. Vamos juntos analisar. Chega aqui, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lance Inéditos, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Mengão, tá bom? Créditos, vou deixar o canal do Jogo Aberto, All Sports, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo tá bem, é difícil de perder. Porque ele tem uma sintonia com o torcedor que é uma coisa que eu nunca vivi em nenhum lugar da minha carreira. Quando aquela arquibancada do Maracanã começa a acreditar que é possível e você tem qualidade pra isso, é duro de tirar do Flamengo. É duro de tirar do Flamengo. Quando eu tava no banco e as coisas não davam certo, a torcida começava a gritar o meu nome. E eu entrava, mas com uma confiança, assim, eu entrava voando e normalmente dava certo. Voltamos, hein? Voltou. E o Flamengo voltou a vencer na Libertadores em estreia. Fazia tempo que não vencia numa estreia. E aí o debate é o mesmo, Mauro. Tá bom porque ganhou. Não jogou bem, mas ganhou, tá bom ou não tá bom? Qual a sua avaliação sobre a estreia do Flamengo que foi contra o Tátira 1-0 lá? É óbvio que não foi uma atuação digna de muitos elogios, não foi uma grande atuação, mas o time sem Danilo, sem Wesley, sem Gerson, sem Rascaeta, que mais, sem Plata, vários jogadores titulares ou opções, né? Evidentemente o time enfraquecido, uma viagem muito longa, né? O Flamengo vai fazer várias viagens aí longas durante esse período, outros times também farão, né? No caso do Flamengo, as 3 viagens significam meia volta ao mundo, pouco mais até. Contra o adversário fraco, claramente muito fraco, jogou muito fechado, né? Bem defensivo, e eu acho que o importante no contexto era vencer o jogo. Claro que seria melhor jogar mais, é evidente que vai se esperar mais e vai se cobrar mais, mas depois de 946 dias, vou repetir o número, 946 dias que o Flamengo não vencia fora de casa na Libertadores, e fez jogos contra Nublense, Alcas, Palestino, por exemplo, nesse período, com diferentes treinadores. O Flamengo não vencia desde os 4-0 fora de casa, né? Desde os 4-0 sobre o Vélez, no dia 31 de agosto de 2022, ou seja, 2 anos e meio, e jogando todos os Libertadores e participando ali e tal, indo para o mata-mata, passando pela fase de grupos, convenhamos, né? Ontem tinha que vencer o jogo, claro que não foi bom, o time não jogou bem, meio campo não existia praticamente, a escolha do Felipe Luiz é de fato questionável, talvez menos um dos homens da frente, sem o Michael com o Alan no meio campo, liberando um pouco mais o De La Cruz, poderia ser? Imagino que sim. Então, meio campo muito sobrecarregado, mas tem um contexto de um jogo com um time desfalcado, muito desfalcado, um período muito grande sem vitórias fora de casa no torneio. Então, acho que deu para o gasto, foi o bastante. Mas nada, evidentemente, para ficar empolgado, coisa parecida. O que foi de positivo em campo, que houve de positivo, foi o Juninho. Primeiro, o Juninho entrar em campo e marcar o gol no primeiro toque na bola, depois das críticas exageradas que sofreu por não ter feito um gol contra o Inter, o que implica evidentemente de um jogador que não está mais no clube, mas tem as suas fanzocas de carteirinha que vão perseguir todo qualquer atleta que for escalado na função, até o Pedro, se não for bem, vai ser criticado, como se quem foi embora fosse infalível, não perdesse gols, e era justamente o contrário, né? Aliás, eu não consigo imaginar o jogador que foi embora fazendo o gol que o Juninho fez, se antecipando ali aos zagueiros e peitando a criança para dentro do gol, né? Eu não consigo imaginar, enfim, e também algo que está bombando nas redes sociais, a personalidade do Juninho, que continua fazendo a sua curiosa comemoração de gols, né? Muita gente tira sarro, acha engraçado, ensinou 1000 coisas, ele não está nem aí. Ele vai e mete o gol e mete a comemoração também. Isso é bem engraçado, é bem divertido, e isso é muito Flamengo, cara. É muito, a comemoração dele controversa. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para o Danilo. A imagem mostrou que o Rios, na hora que fez o gol, ele saiu meio na mão. O que aconteceu ali? Ele vem sendo criticado, né? Não, ele vem sendo criticado, mas ele saiu na marra, e é curioso porque a comemoração foi cortada, volta, mostra o lance, se foi falta, se não foi falta, e depois,
no tem terceiro replay, conclusão, né, da comemoração. mostra que aí ele foi andando pra câmera, assim, pra arquibancada, olhando, e depois de uns 5 segundos, ele comemorou, gritou, beijou, mas mostrou só depois no terceiro ou quarto replay, mas no começo foi estranho mesmo, parecia que ele não quis comemorar. Depois ficou bravo com a pergunta, né, que ele tinha virado reserva, falou, essa sua pergunta é feia, não gostei e tal, ficou bravo. Não, ele estava sendo criticado pela torcida. Agora, no Flamengo, o Trajano, querendo ou não, 26 jogos de invencibilidade do Felipe Luiz. Ontem tudo bem, era um jogo que era para ganhar mesmo, né? Mas... Não, acho que o Mauro definiu bem. Não foi bom, mas tomou 3 pontos. É uma viagem longa, complicada, sabe, cheio de desfalques. Eu só acho que ali o Felipe Luiz, que a gente sempre enche de elogios e tem que encher mesmo, deu uma pisadinha na bola. Eu acho que o Dela Cruz não pode ficar jogando de volante ali, na mesma, junto com o Pulga. Tem que talvez mais ir à frente, faltou um pouco meio de campo, estava, sabe, colocasse mais um volante mesmo e o Dela Cruz de meia, mais na frente. Mas tudo bem. Na verdade, verdadeira, como diria outro, São Paulo jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos, né? Flamengo jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos. Era o objetivo deles. Então, Palmeiras jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos. Jogar fora, com todas essas calendário, tem um brasileiro. Eu estava comentando aqui antes do programa que eu fiquei até meio perdido durante os jogos. Falei, mas vem cá, mas a primeira rodada da Libertadores, da Sul-Americana, mas não jogaram outro dia, não, mas era o brasileiro. O exemplo maior para mim foi o Fortaleza, que tinha vencido por 2-0 do Fluminense, no jogo que defenestrou o Mano Menezes, e tomou de 3. Eu falei, mas ganha de 2 e perde de 3. Não, mas eu parei, calma. Pé em cima da bola, um é o brasileiro, o outro é a Libertadores. Pé em cima da bola é um exemplo, né? Virou exemplo, né? Memphis. Memphis, né? Isso. Mas com o pé só, não foram com os tá dois bom, pés. tá. O Sim, Juca, Juca sou eu. Queria que você falasse dessa Sobre o quê? estreia do Flamengão. Flamengo. Como é que tá Então, aí de like? Vê que o Juca pediu bastante, nada? Não, tá bom. Tá Peraí, estamos com... Pera um pouco que eu já vou ver. Então, Os likes temos. Vai falando, Juca. é aquilo que o Mauro disse, que o Trajano Na metade da reforçou. Agora, há uma ponderação a ser feita em relação ao Flamengo. É verdade. Qualquer time do mundo que não tenha, não possa escalar o Arrascaeta, não possa escalar o Pedro, não possa escalar o Gerson, sofre. Danilo acho menos. E até o Wesley, o lateral direito, que vem jogando muito sofre. bem no São Paulo, no Flamengo. Agora, o Flamengo fez um investimento e montou um elenco para que, quando não tivesse esses jogadores, tivesse outros, e tinha, basta olhar a escalação, que não permitam que caia tanto o jogo. O que eu não me conformo é que eu não vou aceitar nunca essa coisa, a Libertadores é diferente, o que vale é trazer os 3 pontos, porque eu gosto de futebol, e gosto de futebol bem jogado. Eu não gosto só da vitória, adoro a vitória, mas adoro também o futebol bem jogado. E isso eu não vi, a não ser no jogo Bahia 1, Inter 1, quando o Inter, de alguma maneira, repetiu o que havia feito no Maracanã. A diferença é que no Maracanã saiu na frente e tomou um empate. Na Fonte Nova, o Bahia saiu na frente e o Inter empatou. Mas tanto o Bahia quanto o Flamengo jogaram melhor que o Inter, mereceram ganhar e não ganharam. Mérito do Inter, que soube, aí sim, trazer um ponto importante do Maracanã e outro importante da Fonte Nova com 43 mil pessoas. Mas Depois aí, a gente vai falar Depois do jogo de ontem, foi lançada a campanha Alan Patrick na seleção. Olha aí, tá vendo? Impressionante. o curioso do futebol, justamente, porque assim, né? Tava vendo a coletiva do Rogério Ceni e ele falou sobre cuidado, citou a música do Belchior, cuidado, meu amor, há um perigo na esquina. Ah, é? Sim. E cantarolou? Rogério não, Cantarolou. Cantarolou. Ele citou mentira a música cantor, né? do Belchior. Ele que Por quê? toca. Porque a pergunta do repórter foi um banho de água fria. Porque o Bahia jogou bem, tá nessa expectativa da Libertadores, mas tomou o gol do jeito que tomou. E o torcedor do Bahia certamente está triste. Enquanto hoje o torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do São Paulo certamente estão felizes. Porque eu acho que nessa comparação entre os três, o Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo,
a gente pode esperar muito mais jogos desse jeito do São Paulo do que do Palmeiras e do Flamengo. Eu acho que a cara do São Paulo é um jogo, vai ser nessa temporada, vai ser de um jogo fechado, controlado, que sofre pouco contra os adversários, mesmo que contra adversários melhores, e que eventualmente vai conseguir competir, porque tem um time titular bom, mas quando tiver desfalques no elenco, vai sofrer mais do que o Flamengo e do Palmeiras. Eu acho que o que chama a nossa atenção, quando a gente vê essa rodada de quinta-feira, especialmente, é que o Flamengo sofreu com os desfalques, mas tinha capacidade de jogar mais contra o Táchira, mesmo com todos os desfalques, porque tinha De La Cruz, porque tinha Bruno Henrique, e o Palmeiras, mesmo com as mudanças, com o Abel rodando, estava enfrentando o Sporting Cristal, e nos últimos 5, 6 anos o Palmeiras foi o primeiro da chave, sobrando, então também esperávamos uma reação. Então eu acho que a gente fica nessa balança, assim, comparando o desempenho dos times, muito por causa disso, mas o São Paulo, para mim, está mais dentro do que eu espero ver durante esse ano. Já o Palmeiras e o Flamengo, eu acho que podem apresentar um pouquinho mais. Na teoria, um adversário fraco, mas é estreia de Libertadores, jogo fora de casa. O Flamengo tem peças importantes fora de combate, sim, e ganhou. Ganhou de 1-0. É que todo mundo espera desse Flamengo show, espetáculo. Não vai acontecer. O Felipe Luiz disse, é melhor ganhar do que jogar bonito. Exatamente, Renata. E Libertadores, para quem já jogou e para quem acompanha, é dessa maneira. Por mais que o seu time tenha qualidade, fora de casa, você tem que se adaptar às dificuldades, né? Você pega um time que é muito, mas muito inferior e que provavelmente não deve nem ganhar pontos nesse grupo, né? O Deportivo Táchira. Dentro de casa, você já consegue implementar o seu padrão de jogo, você consegue jogar um futebol mais bonito, mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos que o Flamengo conseguiu. E ele mudou a escalação em relação ao jogo do Inter no Brasileiro. O Ayrton Lucas foi titular, o Alexandre só entrou depois, o Juninho, que fez o gol, também foi uma opção para o segundo tempo. O Felipe Luiz está mexendo mesmo com desfalques na equipe, hein, Edu? E ganhou. Lógico, a gente está falando de um Flamengo que o elenco sai um, entra outro e mantém a qualidade. De repente, não está num dia bom para jogar bem. Igual o Flamengo não jogou bem, mas ganhou, venceu. E também a gente também tem que ver a logística que o Flamengo enfrentou, né? Para você chegar na Venezuela, a dificuldade que foi, né? Então, acho que isso é um somatório. E você jogar fora de casa, o primeiro jogo, vencer, é isso que é primordial para que você, dentro de casa, com certeza o Flamengo vai golear esse time, né? O Deportivo Táchira não é tão assim, eu acho que vai brigar ali pela segunda colocação, mas venceu, importante é esse aí na estreia da Libertadores. É um grupo que tem a LDU também, Ronaldo, que é outra equipe já que conhece bem a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo. O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, está olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha aqui de 5 no meio de campo. Quer dizer, ontem ele deu uma aula, por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Felipe Luiz tem feito de diferente, tem que abrir os olhos mesmo com esse time do Flamengo, porque vai longe com muita garra e com jogadores que muita gente não esperava, um entrosamento até com um time misto praticamente, ele colocou a mão dele e mostrou que ele é um grande treinador e um grande estudioso também, o Felipe Luiz. Tá aqui o grupo C, que é o grupo do Flamengo da Libertadores, que tem ainda o Central Córdoba e a LDU que empataram nessa primeira rodada e o Deportivo Táchira, lanterna, perdendo para o Flamengo. Mengão lidera e era o que se imaginava, que mesmo longe de casa poderia começar com 3 pontos já na conta. É um time que vai incomodar nessa Libertadores. Tá aí, nação, então, a imprensa falando sobre o Mengão, né? Sobre a estreia dele na Libertadores da América. Agora o Flamengo vira o canhão de volta para o Campeonato Brasileiro, enfrenta o Vitória. A informação que a gente tem é que o médico do Flamengo, ele já avisou que os jogadores que estavam no departamento médico serão liberados para a partida contra o Vitória. Então, quer dizer, vamos ter a volta aí do Arrascaeta. Olha só, a informação que eu tive foi o seguinte, ó, além de confirmar a volta de Pedro, o médico do Flamengo, Luiz Augusto Macedo, ainda confirmou que Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley vão para o jogo contra o Vitória. Lembrando o seguinte,
O Pedro já está liberado pelo departamento médico para jogar. Agora cabe a comissão técnica do Flamengo escalar o jogador. Ele já está liberado, totalmente liberado, 100% para poder reestrear novamente aí pelo Flamengo. Vamos ficar de olho e ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, nação. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.